Olá, o meu nome é Ruben Cândido e seja bem-vindo ao Fala-me Disso. Se ainda não conheces este podcast é porque andas um pouco desatento, mas não te preocupes. Eu vou deixar aqui o link da minha conversa com a médica Andreia Castro. Garanto que é uma conversa que vale a pena assistir e que não podes perder. Entretanto, aproveita, segue o canal do Fala-me Disso no YouTube, ativa as notificações porque é desta forma que consegues estar a par de todas as novidades. Aproveita, segue também a nossa página de Facebook e a nossa página de Instagram. No entanto, vamos ao que interessa. Hoje tenho comigo um convidado muito especial. Ele chama-se Simão Teles, é cantor, é ator, é transformista, é basicamente um homem dos 7 ofícios. Tenho a certeza que vais adorar conhecê-lo. Vamos a isso. Olá Simão, como é que estás? Está tudo bem contigo? Olá, Ruben, tudo? Diante desta situação em que todos nós vivemos, não é? Uns melhor, outros piores, está tudo bem, sim. Ok, olha, antes de mais eu queria dizer que não foi há muito tempo que eu te lancei este desafio e queria, antes de mais, agradecer-te porque, sem pensar muito, tu não hesitaste e disseste-me logo que sim. Eu gostaria muito de ter esta conversa contigo presencialmente, mas, efetivamente, devido a todo este contexto de pandemia que estamos a viver, é impossível. Sei que tens aqui algum handicap nas novas tecnologias, mas está perfeito, adaptaste, Acho que sim. adaptaste e, portanto, agradeço muito. Olha, eu não sei muito bem por onde é que hei de começar esta nossa conversa. Sou muito honesto, acho que vamos ter imensos temas para falar, para abordar, vai haver muita conversa à mistura. Eu, se calhar, eu tenho aqui um pequeno roteiro que tenho para a conversa contigo, está-me a apetecer basicamente rasgá-lo, deitá-lo fora e fazer isto de improviso. Vamos tentar ver se não é necessário e se a coisa Acontece. corre mais, e se a coisa corre mais ou menos como programado. E eu sugeria, se calhar, começarmos por falar um pouco daquele que é o teu alter ego, daquela personagem que tu vestes Que é? como ator, não é? E gostava muito de saber, de perceber que me dissesses. Primeiro que nada, boa tarde e boa tarde a todas as pessoas que possam estar a ver o vídeo. A Simone nasceu num contexto um bocado, digamos, não digamos complicado, mas foi o seguinte: eu na altura estava a estudar em Lisboa, eu devia ter os meus 15, 16 anos, e fui sair a primeira vez à noite, porque eu estava a estudar em Lisboa e vivia em Lisboa. E eu fui uma noite, fui ao Finalmente. Para quem não sabe, o Ok, Finalmente é um bar de transformismo. um Um, local de culto, um local de culto. Exatamente, um lugar de culto, não, não Sim. só LGBT, mas Não, friendly não, e até para, muito para, para social todas as pessoas, sim, sim. para todas as pessoas. Aliás, E eu eu acho que, deixa-me só interromper-te e dizer-te que eu não acho que haja propriamente locais que sejam LGBT. Eu acho que ok, alguns mais gay-friendly, mais LGBT-friendly, mas eu acho que todos os locais devem estar abertos a toda a gente, porque é para isso que eles servem. E desculpa mesmo interromper, mas exatamente, queria, mas queria também fazer acho, este apontamento também que eu acho. acho que é muito importante. Aliás, os padrões somos nós que os fazemos, não, Claro, com não, certeza. não são os sítios que os fazem, somos nós que os fazemos. Claro que sim. Eu estava a estar em Lisboa e fui sair à noite a primeira vez. E eu, na altura, isto faz-me um bocado com confusão de nós, às vezes, termos problemas em identificarmos como nós realmente somos. Há aquela coisa de dizermos, eu sou. Há quase um medo de dizer eu sou homossexual ou eu sou gay. Não, eu sou, não é uma escolha de vida. Porque eu acredito que nós nascemos já com esta nossa crença, com este nosso destino, não é? Um, e pronto, eu não sou gay, eu sou assumidamente bincha e se quiserem trincha, e se quiserem trincha. E pronto, eu como sou uma pessoa muito discreta, eu na altura fui sair à noite, ia com um grande casaco de peles, na altura tinha o cabelo pintado de preto e branco, isto na altura de verão, não é? E eu fui sair. E no final do espetáculo há sempre uma interação dos transformistas, agora as drag queens, mas pronto, transformistas, e há uma interação delas com o público, que escolhem algumas pessoas do público. E na altura, quem está à frente
da casa da direção artística é o Fernando Santos, a Débora de Cristal, e Uhum. ela, claro, não é? Eu com aquele meu ar, era impossível não se notar no meio das pessoas. E ela chamou-me a palco. E na altura, ela perguntou-me, de onde é que vem, o que é que faz? E eu disse, "Olha, sou ator, estou a estudar teatro, mas também canto. Ai, então canto lá um bocadinho. E pronto, e cantei um bocado nunca mais me esqueço, cantei um bocado do La Vie en Rose, da Edith Piaf. E pronto, e o feedback que eu tive do próprio Fernando e do público foi muito positivo, e eu fui de coração cheio para casa, e tinha-me acontecido algo na vida que eu nunca tinha Experienciado, experienciado. experienciado, exatamente. Portanto, nasce aí aquele bichinho, é isso? Nasce aí aquele bichinho, exatamente. Era uma sensação nova e eu fui para casa a pensar naquilo. Entretanto, depois, às segundas-feiras, no Finalmente, havia uma rúbrica que era o Lugar aos Novos. Havia, e agora não há por causa da pandemia, mas há. E eu mandei uma mensagem ao Fernando e disse: Olha, Fernando, eu gostava muito de ir ao Finalmente cantar, mas eu não quero ser travesti. Quero ir cantar como Simão. Não há problema nenhum, vem. Eu fui. E começou assim. A partir daí, todas as segundas-feiras, eu ia cantar ao Finalmente. Entretanto, isto foi em meados de agosto, setembro. Entretanto, em dezembro, assinala-se, dia 1 de dezembro, o Dia Mundial contra o HIV-Sida, e em Uhum. Lisboa, a Associação Abraço, todos os anos realiza a Gala Abraço. Verdade. E nesse ano, como eu já frequentava finalmente, lá para finais de novembro, o Fernando convida-me e pergunta-me se eu não quero ir à Gala dos Travestis cantar. E eu, como é óbvio, não é? Ora, uma bichinha pequenina, ir ao São Luís, cantar, não é? Eu que não saía das bermas de Pontevel e pronto, e conhecia Lisboa minimamente porque estudava, claro que aceitei, nem sequer hesitei. E pronto, e eu lembro-me que nessa gala eu disse para mim próprio, não, se isto é a gala dos travestis, eu vou de travesti. Quero ser travesti. Eu quero ser travesti. E tentei, claro que na altura estava feio, era uma coisa, era a primeira vez, ninguém me ajudou, a roupa era feia, a peruca era feia, a maquilhagem, pronto, era tudo feio, era tudo horrível, tudo horrível. Mas nessa noite, nesse mesmo ano, inicia-se um concurso, que é o concurso do público, que é o prémio Melhor Atuação da Noite. A eleição, sim. A eleição, que era o público que escolhia, que tinha um papelinho e votavam em quem queriam. E eu ia a concurso com mais uns 10, 6 colegas meus, e eu nessa noite ganhei o prémio Melhor Atuação. E foi aí nessa noite que se deu o clique, que realmente isto de fazer travesti podia ter algum futuro, ou que podia ser algo interessante a eu explorar daí para a frente. Sim, porque no fundo, tu como ator, ser travesti, ser transformista não é mais do que dar o corpo a uma personagem, não é? E vivê-la intensamente naquele momento em que estás a representar, não é? Exatamente, Não é exatamente. mais do que isso, não é mais do que isso. Aliás, eu costumo dizer que o travesti ou transformista, whatever, é o ator que o teatro perdeu. E é verdade, porque tenho colegas meus que amam de paixão o que fazem e que já fazem isto há 30, 40, alguns já há 50 anos, Sim, sim. e pronto, e naquele momento eles dão tudo o que podem deles àquela personagem, àquela entrega, e investem bastante para aquilo, não é? E Então, pronto. então, e o nome? Como é que surge o nome? Porque o nome, eu acho, epá, eu acho uma piada porque todos os nomes de travesti são cheios de curiosidade e cheios de Sim, sim. entrelinhas, não é? Portanto, eu tenho curiosidade em perceber de onde é que vem o Simão de Ladragma, desculpa. Sei que, queria fazer já aqui um parênteses, sei que és fã incondicional da senhora Simão de Oliveira, a quem eu quero Da mandar sua dona. senhora Dona Simone de Oliveira, a quem eu quero mandar um beijinho. Sei que és um fã incondicional, mas gostava mesmo de saber de onde é que vem o Simone de Ladragma, que é um nome bastante curioso. Exatamente. Simone vem mesmo do Simão de Oliveira. Pronto, vem mesmo do Simão de Oliveira. Há quem pense que é por causa de ser Simão, mas não, vem Também mesmo da poderia Simão ser, de também poderia Oliveira. ser. Também podia ser, mas não, vem mesmo por causa de Simão de Oliveira. O Dragma, o de lá é apenas uma junção ao nome Dragma. O É um Dragma, estilismo, não é?
Para dar O algum estilo à Dragma, coisa. há coisa, exatamente, para não ser só o Simone Dragman, Sim, não, de claro, com lá, não certeza. é? Uma coisa bem chica. E o Dragma, por curiosidade, foi a minha mãe que pôs o nome, porque era a junção de drag, porque na altura, quando eu comecei isto, foi 2015, 2016, entrou aquele boom das drag queens do RuPaul, e o programa começou a ganhar uma visibilidade muito maior já na altura, e o drag veio de drag queen, e o dragma veio do drama. Porque a minha mãe diz que eu era uma pessoa super dramática, e sou uma pessoa muito melancólica, muito dramática, e então foi a junção do drag mais a palavra drama e Um ficou drama dragma. queen. Um drama Drama queen. queen, exatamente, Ok. drama queen. Então ficou Simone de la Dragma, que é drag Olha, mais drama. eu tenho ideia, e corrijo-me se eu estiver errado, talvez de um jeito um pouco leviano, a sociedade, as pessoas de uma forma geral, hum, pensam que ser transformista, portanto, dar corpo a um personagem, é basicamente pôr um vestido, pintar a cara, pôr uns saltos altos e siga para bingo. A coisa não é efetivamente bem assim, Era bom que fosse. não é? Quanto tempo, Era só, bom. só para quem nos ouve ter a noção, explica-me um pouco como é que é esse processo, quanto tempo é que demora, como é que a coisa funciona, para que se possa ter a noção efetivamente de como é que é difícil estar em personagem o melhor possível, não é? Como é que é esse processo? É assim, primeiro que nada, vamos já para a criação da roupa, porque é assim, infelizmente, nós cá em Portugal, como há muito em Londres e na América, na Tailândia, pronto, países mais desenvolvidos culturalmente, existem lojas apropriadas para isso, que vendem sapatos, vestidos, roupas, pronto, tudo para as drag queens transformistas. Cá em Portugal nós não temos isso. E então dependemos muito das costureiras que existam por aí, que são caras, que são realmente o trabalho de costura é caro, é um trabalho caro. Eu Uhum. tenho a sorte de ter uma avó que é costureira e que me faz a roupa. E até à data de hoje, salvo erro, exceto alguns vestidos, foi a minha avó que me fez todo o meu guarda-roupa. Por isso, aí consigo Uma avó poupar mais. prendada, uma Uma avó avó prendada. prendada, exatamente, consigo, pronto, poupar aí mais um bocado. Ah, mas lá está, é No porque fundo, nós temos que até pensar. porque é um investimento muito grande, É um não grande é? investimento, é um grande investimento. Os tecidos são caros, as perucas são caras, os sapatos são caros, pronto, é tudo muito caro. E sabes que nós, através disto, temos esta coisa de. Eu falo por mim e por alguns colegas, talvez, como possam estar a ouvir, nós não gostamos de repetir a roupa. Nós usamos uma roupa uma vez, já não gostamos de usar aquela roupa outra vez, porque já foi visto, está No visto. fundo, Já... mas isso é muito difícil, não é? Porque, Claro que é muito porque difícil, é quase efetivamente, impossível. Só realmente quem viva disto e consiga fazê-lo é que pode realmente fazer. Agora, eu, no meu caso, não o consigo fazer de todo. Mas pronto, é isso. Eu levo-me uma hora a pintar. Uma hora, às vezes 40 minutos. Eu vou ser sincero, eu odeio pintar-me. Não gosto de pintar-me. Eu prefiro ter alguém a pintar-me, como já aconteceu inúmeras vezes. Tenho amigas minhas, amigos meus que às vezes maquilham, porque eu odeio maquilhar-me. Leva muito tempo, não tenho pachorra, não tenho... Porque lá está, eu tenho a paixão de palco, a paixão de estar com o do público. estar lá, não Exatamente. é? Porque o ir até lá é que é um outro É muito processo. chato, é um processo chato. Mas Era não bom que achas, fosse. desculpa interromper-te, Diz. mas não achas que esse processo também é importante? Porque eu tenho aqui uma pergunta para te fazer a seguir, que se calhar antecipo já, e a questão que eu te colocava era no que é que a Simone, enquanto personagem, difere do Simão? E esta minha pergunta vem mesmo nesse sentido. Esse processo de transformação não é obrigatório para que tu deixes de ser efetivamente o Simão e passes a ser a Simone? Não, percebes a questão que eu te estou a Sim, fazer? percebo e já me colocaram essa questão várias vezes. É assim, eu acredito que em colegas meus isso realmente seja necessário. Comigo, eu realmente acho que não, porque a minha personalidade de Simão é tal e qual a mesma que eu tenho como Simone. A única diferença que eu possa destacar entre mim, Simão e Simone realmente é o facto
pronto, de eu meter a peruca e de eu meter um vestido e pintar-me e apertar-me para ter cinturas e pôr esponjas nas ancas para ter forma de corpo. Acho que é a única diferença que há aí, porque eu acho que personalidade somos realmente idênticos, somos a mesma pessoa, e acho que os meus amigos mais próximos, que convivem mais comigo, acho que podem destacar isso. E aliás, e os colegas também, os meus amigos mais próximos, sei lá, acho que são a mesma pessoa, acho que realmente o que difere de nós é a cara pintada. Claro que pronto, há pessoas, há casos e Sim, casos, eu acredito que haja realmente e todo o espetáculo em si, não é? que se Porque preparem e que realmente virem outra pessoa quando estão em palco e fora dele. E eu acredito plenamente que haja pessoas assim. No meu caso, e posso estar muito errado, e outros colegas meus, acho que isso não acontece tanto. Acho que nós somos a mesma pessoa fora e dentro. Acho que isso acontece, acho que não é tanto por aí. Mas eu compreendo a pergunta porque há muitas pessoas que fazem essa pergunta. É quase como se fosse hum, uma meditação, não é? O que as pessoas, sim, o no que fundo estão é de fora acham. no fundo é uma preparação, é assim, eu já fiz pequenos trabalhos como ator há muitos, muitos anos, e a realidade é que, bem, e estamos a falar de coisas diferentes e eu acho que talvez no travesti tu dês muito, muito mais da tua pessoa, até porque estás em palco, é uma dedicação diferente. Mas em alguns trabalhos que eu fiz, efetivamente, aquele timing de preparação eu sentia que era importante e nem sempre era muito agradável e, portanto, partilho contigo essa É uma opinião. ansiedade, não é? É horrível, é É todo horrível. um fervilhar de emoções. É praticamente aquilo que eu sinto sempre antes de ligar aqui o botão de começar a gravar. Exatamente, Eh, exatamente, é a mesma coisa. sim, olha, tu és ator e, portanto, eu acredito que o facto da formação que tu tiveste te dá também aqui algum know-how e algo mais à vontade para estares em palco e Não, ser, ajudou bastante. Claro, claro que e sim, ser acho que efetivamente ajuda acima da média. bastante. Sim, ajuda muito mais. Eu tenho essa noção. Por exemplo, eu não me lembro de ir para palco e nunca ter vergonha ou de estar tão nervoso que tinha que ir à casa de banho antes de entrar em palco. Isso nunca me aconteceu. Sinto aquele friozinho, sinto aquela ansiedade, mas eu acho que é mais vontade de chegar logo ali, de estar logo ali com o público do que outra coisa. Não há. Pronto, nunca senti realmente. Há quem sinta, eu tenho colegas meus que até às vezes têm que tomar algum comprimidozinho para ficarem mais calmos, mas por acaso comigo nunca aconteceu. Até hoje eu não sei como é que é daqui para a frente. Olha, na minha ótica, e pelo menos naquilo que eu vejo e que posso ir observando, o transformismo está ainda muito estigmatizado, pelo menos no nosso país, pela nossa sociedade, e ainda eu acho que ainda é alvo de algum preconceito, porque por norma é sempre dado uma conotação mais obscura, mais de noite, mais negativa. De alguma forma, alguma vez te sentiste menorizado ou estigmatizado pelo trabalho que fazes? Fala-me um bocadinho acerca dessa questão. Sim, eu compreendo. Eu não sei se partilhas da minha opinião, Não, da minha que não é a minha opinião, que é aquilo é uma visão, sim, sim, é uma visão. Hum, Partilho ou não partilho? É assim, eu nunca senti porque eu ah, tive a sorte e tenho a sorte de ter amigos e ter pessoas que sempre me encaminharam para o caminho certo. Não quero dizer que seja o certo, mas que era o dar-me ao respeito para os outros uhum, poderem me respeitar. claro. Ah, Sim, há. mas no fundo, talvez tu estando em personagem, não é? Quem olha para ti, da visão, efetivamente, quem olha para ti não está a ver o Simão e, portanto, às vezes há comentários, às vezes poderá haver algum tipo de atitudes e a minha questão vai mesmo nesse sentido. Se de alguma maneira, alguma vez, sentiste fragilizado ou de alguma maneira
ouviste algo que não fosse tão correto, efetivamente por este estigma do transformismo, não é? Porque não é muito valorizado no nosso É país. assim, não é valorizado. E sabes, há muito estigma de que travesti ou transformista quer ser transexual ou quer ser Sim. mulher. Isso é mentira. Eu conheço pessoas que sim, começaram como drag queens ou travesti, ou transformista, e quiseram realmente, pronto, que aquilo foi a entrada para a autodescoberta deles, não é? Uhum. Uh, e que pronto, realmente há pessoas que se tornam transexuais, mas lá está, porque o travesti é um meio de ajuda para elas, dessas pessoas se conhecerem, não é o meu caso todo. Uh, Acho que esse é o único estigma que eu acho que já me possam ter dito de, olha, ele quer se vestir de mulher porque quer ser mulher. Acho que é o único. É assim, não é uma profissão valorizada, não é uma profissão valorizada. Hum, Acho que dificilmente vai ser, mas felizmente temos pessoas. Isto é como tudo na vida, temos profissionais muito bons e temos profissionais muito maus, mas temos profissionais muito bons que realmente dão a cara muito bem e que dignificam a palavra e a profissão que é ser transformismo e que muitas vezes fazem com que muitas pessoas mudem de ideias. Sim, é verdade. Que eu acho que é Eu isso. acho que isso também é o nosso papel na sociedade, não é? Todos os dias tentar fazer-nos ouvir, não é? E tentar que de alguma maneira tudo seja normalizado, não é? Ou que a grande maioria das coisas seja normalizada e que não seja posto de parte em pequenos grupos, em pequenas bolhas, porque isso não faz sentido nenhum. Na minha opinião, eu acho que qualquer arte performativa é digna. E acho que digna e respeitável e de se lhe tirar o chapéu, e o transformismo efetivamente está incluído nesse tipo de arte, porque é um trabalho muito legítimo, é como se fosse fazer uma peça de teatro, uma novela, é, no fundo desempenhar uma personagem. Tu Tal e qual. tens uma particularidade muito grande, eu nunca te vi atuar ao vivo, já vi alguns vídeos teus. Não tenho a certeza se alguma vez te vi a fazer playback. Não, nunca fiz. Todas as vezes que eu vi os teus vídeos, eu tenho ideia que tu cantas ao vivo. E Sempre cantei ao vivo. portanto, isso para mim é algo novo, porque sempre que eu me recordo, ou quase sempre que eu me recordo de ver algum travesti, fazia playback, não é? E faz playback. E isso é algo que eu acho que é muito importante. Tu sentes que isso de alguma maneira te destaca, te dá outro tipo de exposição? Hum, Ao início, Fazer-te sentido fazer playback? não, de todo. Não, porque eu nunca pensei nisso, nem nunca quis fazer. A não ser que um dia eu fique sem voz e que realmente eu amo fazer isto, que eu realmente ame e tenha uma vontade de palco e tenha que o fazer. Mas nunca pensei e não está nos meus planos. Uh, eu, no início, pensava que isto poderia jogar ao meu favor, de eu cantar. Um, Hoje em dia, acho que como já há tantas pessoas a fazer e cada vez há mais, felizmente, muito bons, acho que é apenas mais um bónus que eu tenho. É um Mas acrescento, não é ao teu é um trabalho. acrescento, mas lá está, é assim. É um acrescento que eu tenho a minha voz. Como há colegas meus que têm o acrescento de conseguirem fazer o pino e a espargata em palco. Pronto. Ok. Sim, sim, é um É a ponto de mesma vista. coisa. É a mesma É coisa. legítimo, é É a mesma verdade. coisa. É verdade. Ou como Olha, dançam ou há uns que dançam. É a mesma coisa. não podemos deixar de referir também que estiveste no The Voice Portugal, não é? Uma breve Exatamente. passagem, infelizmente. Como é que foi essa experiência para ti? Não, foi uma experiência positiva. Acho que foi o up para eu seguir em frente e para eu querer realmente fazer isto. Não tenho nada a apontar negativamente da parte do backstage. Sempre fui muito bem tratado, sempre fui muito bem respeitado, sempre fui muito bem aceito pelos meus colegas que estavam comigo. É uma experiência, é uma experiência. É uma experiência que eu também não voltaria a repetir. Por alguma Uh, razão em especial?
Porque acho que nós é um desgaste emocional. É um desgaste emocional muito grande. Porque, não querendo falar muito, mas nós, nestes tipos de programas, há sempre um script já Uhum. feito. E nós estamos sempre com vontade de que esse roteiro seja mudado. Pronto. Não posso Sentiste, falar. tudo bem, sentiste que de alguma maneira o facto de teres apresentado por Simone e não por Simão, não é? Porque tu, quando fazes as provas cegas, e mesmo depois nas batalhas, tu sempre foste a Simone, não é? Sim, Foi sim, como tu te apresentei. apresentaste. Sentes que de alguma maneira o facto de teres optado pela personagem e não pela pessoa em si possa ter prejudicado ou muito pelo contrário, Muito ajudou? pelo contrário, muito pelo contrário. Isso Ok. ajudou imenso. Claro que isso ajudou imenso. Olha, eu fico triste por não teres avançado um pouco mais e não Também digas, eu. não digas que não voltarias a fazer, porque eu acho que tudo na vida é uma questão de oportunidade e as oportunidades aparecem quando nós menos Pelo esperamos menos e, esperamos, é portanto, verdade. amanhã, o dia da manhã não se sabe, não é? Nem o de hoje, quanto mais o da Quanto mais da manhã. manhã. Antes de nós irmos para o ar, nós tivemos aqui uma breve conversa em off, em que, pronto, eu te dei a conhecer alguns dos temas que eu gostava de abordar nesta nossa conversa e perguntei-te se de alguma maneira tu tinhas algum tipo de pudor, algum tipo de questão que não quisesses falar e tu disseste-me prontamente que não, que eras um livro aberto e que não tinhas qualquer problema em falar do que é que fosse. E, portanto, eu nesse sentido, eu gostava de abordar um tema que para mim está na ordem do dia, não é? Está em todo lado, eh, que de alguma maneira, hum, às vezes é tão exposto que parece quase anormal, não é? Que é a homossexualidade, não é? Hum, eu queria deixar claro, e acho que também tu abordaste esse assunto no início, a homossexualidade não é uma opção, porque se fosse uma opção, eu tenho ideia que muitas pessoas optariam por não ser, não é? É mais uma orientação, Eu optaria. Era um caminho muito mais fácil. Era um caminho sem muito mais dúvida, fácil. sem dúvida alguma, e portanto, por toda a dificuldade, deverá ser encarado como uma orientação e não como uma opção. Tu Uma és escolha. homossexual assumido, já o disseste, mesmo para quem não te conhece pessoalmente, seguindo-te nas redes sociais, portanto, vendo o teu trabalho, percebe perfeitamente, não tens qualquer problema, não tens qualquer pudor em mostrar efetivamente aquilo que és. Estou. Nada. E, portanto, nascido e criado no Ribatejo, portanto, numa zona rural, mais pequena, com tradições bastante aguerridas, não é? E sólidas, muitas vezes com alguns pensares um pouco mais antigos. Como é que é para ti, ou como é que foi para ti, neste caso, crescer no meio, afirmar-te, seres quem és e poder ser igualmente respeitado e viver a tua vida como tu efetivamente és? Olha, eu desde que me lembro, eu nunca vivi em função de ninguém. Isto é, nunca vivi a pensar naquilo que os outros pudessem achar. Desde pequeno, desde puto. Uh, e realmente, se queres que seja sincero, vivendo no meio rural e pequeno, onde eu vivo, o preconceito começa quando nós achamos que ele está. Isto é, eu comecei a sentir mais preconceito quando fui para o quinto ano escolar. Isso sim, que é quando nós já temos outra perspectiva da vida, Uhum. estamos a começar a puberdade, estamos a começar a conhecer-nos a nós próprios, o nosso corpo, e as nossas diferenças, porque desde o jardim até à minha escola primária, eu nunca senti que houvesse um preconceito. Eu lembro-me até de vestir roupa de menina no jardim, porque havia aquele cantinho das meninas em que eu brincava com as bonecas e vestia-me de menina, e era uma graça, toda a gente achava piada, os miúdos adoravam. Oh, pá, eu tive tantos namorados meninos, e quando me vestia de menina eram meus namorados.
hoje são homens feitos, casados com mulheres e já com filhos. Acho que nunca houve esse preconceito. Eu acho que o preconceito vem com a educação e com aquilo que se passa em casa. E as crianças não têm noção disso. E as crianças conseguem realmente ser muito cruéis, mas realmente quando têm uma educação provinda de casa, porque elas não aprendem e não nascem Sim, com o preconceito, seja qual for. mas por vezes também nós acabamos por ser muito influenciados pelos grupos que nos rodeiam e que nos envolvem, não é? Muitas vezes para nós sermos aceitos em determinado contexto social, e eu acho que isso no conceito escolar acontece muito, acho que todos nós passamos por lá, portanto eu acho que em determinadas situações para nós sermos aceitos em determinado contexto social temos que cumprir algumas regras desse contexto social. E eu acho que, efetivamente, como tu estavas a dizer, provavelmente a partir do quinto ano, não é? Segundo ciclo, a coisa começa a ser um pouco mais aguerrida. Tens assim alguma situação que tenha feito de alguma maneira sentir-te. É assim, nunca me bateram, mas fui Sim, mas imensamente, imensa. a violência não tem que ser obrigatoriamente física, não é? Às vezes dói muito mais aquilo que nos dizem, Muito mais. os olhares que nos. E era nessa base que eu gostava mesmo de Não, perceber como é que isso aconteceu. sim, sim, nisso eu sofri bastante, e é assim, eu não tenho problema nenhum em dizê-lo, que a própria escola, a própria direção, era uma direção homofóbica e preconceituosa, porque eu lembro-me, opá, que eu era puto, e eu fazia imensas participações, porque queria-me defender, pronto, e era o único modo que eu me sabia defender era ir fazer queixa e nunca me levaram isso a sério, nem funcionários, as funcionárias, algumas, claro que há sempre exceções, mas achavam muita piada os outros meninos gozarem comigo, os professores faz conta que não sabiam que existia, entendes? Há Entendes? muito há muito esse preconceito, e isto também porque os professores e funcionários não são formados para isso. Por isso, lá está, quando não há uma escola, uma direção que defenda esses princípios, como é que se pode querer que os alunos que estão lá, não é, também respeitem esses princípios? Pronto, Como é que se fui um mártir. lida, como é que se lida com esse preconceito? Como é que um miúdo de 10 anos lida com essa impotência de alguma maneira, ser menorizado, gozado, rebaixado, e não ter ali alguém que possa dar a mão e dizer ok, vamos lá e tentar mudar aqui alguma coisa. Como é que se lida com isto, Simão? Refugia-se, porque, e sabes que eu tive uma sorte, não sei se é sorte, mas eu quando entrei para o quinto ano, a minha irmã, que é mais velha que eu, ainda estava na escola também lá, no quinto e sexto ano, salvo erro, e então eu aí nunca fui era mais pela casaca, porque a minha irmã é uma pessoa também, pronto, que mete respeito a quem quer que seja, e não se metiam comigo. Quando ela saiu, realmente, pronto, foi descambar da situação toda. Mas eu lembro-me, isto é um marco que está na minha vida, que nessa altura, no sétimo ano, há uma artista que entra, que é a Lady Gaga, e ela na altura lança o Born This Way. E pronto, aquilo para mim era um hino, era um refúgio. Quando eu chegava a casa, eu ouvia sempre o disco, e aquilo para mim era quase um hino de afirmação e de posição que me dava força para eu continuar o resto dos meus dias. E no fundo acabavas por te identificar e dava-te alguma força Exatamente, para para avançar. continuar. Mas efetivamente eu acredito que seja um processo todo ele muito complicado e que se calhar se vai aligeirando um pouco com o crescimento e vai-se desvalorizando algumas coisas e a própria sociedade acho que acaba por mudar. O que é que tu achas que desde essa altura até aos dias que correm, nesta situação nessa realidade em que tu ainda te inseres, porque ainda continuas a viver na mesma área de Mesmo sítio? residência,
Que diferenças é que tu achas que desde essa altura até hoje aconteceram e que possas efetivamente ressalvar? No âmbito escolar, Não, no fundo, na sociedade, sim, na sociedade em no meu si, dia a dia. que envolve, sim. Não, acho que pronto, nós ao crescendo vamos criando barreiras, vamos criando defesas para nos sabermos defender. E depois lá está, depende do carácter de cada pessoa. Eu sou uma pessoa um bocado peixeira, e na altura não era. Na altura não era. Não te calas, não é? Não. Dou resposta logo aos altos berros, seja a quem for. Mas isso continua a acontecer nos dias que correm. Muito, claro que sim, então, claro que sim, claro que sim. No outro dia houve uma senhora que passou por mim e disse assim: ai, essa coisa tens aí no nariz, estás tão bonito, tão magrinho, mas essa coisa aí fica-te tão mal, pareces um boi. E eu disse assim: olha, também há muita vaca que anda por aí, Meu velha, Deus. e continua viva. Pronto, eu dou logo resposta, e claro, como as pessoas com estas respostas dizem uma vez, mas não dizem mais outra. É aquele Sim. velho ditado, como é que se diz aquele velho ditado que. Ai, Quem diz o que quer, ouve o que não quer, não é? exatamente, é tal e qual, por isso. Sim, eu entendo. Há coisas que eu não entendo de forma nenhuma, nem em meios pequenos, nem em meios grandes. Eu acho que cada um de nós deve viver a sua vidinha e preocupar-se mais com a sua Exatamente, do com que os a dos dos outros. outros, não é? Porque a nossa vida já nos dá tanto trabalho a viver e a organizar, não é? Porque se vivemos Quanto a mais as nossa e dos vivemos a outros. dos outros, é um trabalho acrescido. Fica complicado. É muito complicado, muito complicado. Olha, quando eu Não, mas criei. Diz. diz. Não, Não, diz. eu ia dizer que realmente isso acontece muito ainda nos meios rurais, nos meios mais pequenos, até na própria cidade, por exemplo, Santarém é um meio rural super fechado, os agrobetos e pronto. Ainda é um meio super fechado. E eu sinto que eu tenho sempre esta. Ainda há bocado, há uns anos, eu fui com. Há uns anos, eu fui com uma amiga minha a É da Lisboa. emoção, é da emoção. É da emoção. E ela foi comigo. Pronto, ela nunca tinha ido a Lisboa. E ela é aqui de Pontevel, da área onde eu resido, e ela é trans. E ela nunca tinha ido à Baixa. E depois e eu levei-a e quando ela há uma altura em que a gente está a descer a rua que vai para os armazéns e ela vira-se e diz assim: ai, já percebi porque é que tu gostas tanto disto, podes andar como tu quiseres, que ninguém olha para ti, ninguém te diz nada. E pronto, e é verdade, não é? Sim, efetivamente Quando... Lisboa e o Porto também, eu acho que para já são duas cidades enormes, não é? Onde tu encontras um Exatamente. pouco de tudo, não é? Também são cidades muito turísticas e o facto de receberes, não hoje em dia, infelizmente, não é? Mas o facto de receber todo o tipo de pessoas de todas as nacionalidades, também no fundo, habitua aos residentes, não é? Que A habituarem-se. a normalidade, não é? Porque a coisa é mesmo assim. Mas eu acho que mesmo nos meios rurais as coisas estão a evoluir, estão a mudar gradualmente. Nós próprios temos todos nós em sociedade que fazer parte dessa evolução. Dessa E, mudança, também acho. olha, e no seguimento desta conversa, eu queria partilhar contigo que quando eu idealizei o Fala-me disso, houve duas coisas que eu quis cumprir e é aquilo que eu pretendo que seja até ao fim. E quando deixar de o ser, vamos acabar com isto. A primeira é falar com qualquer pessoa. Eu acho que eh, é aí que está a essência. É qualquer pessoa poder estar aqui à conversa comigo e a partilha. E essa partilha servir para que quem está a ouvir-nos e a ver-nos, ou só a ouvir-nos, possa de alguma maneira identificar-se, rever-se, hum, assimilar aquilo que está a ouvir e efetivamente fazer alguma diferença na sua própria vida e ver a vida com outros Outra olhos. perspectiva. Exatamente. E aquilo que eu te pediria é que, de tudo o que falámos até agora, de tudo o que vivenciaste até agora, alguém que possa ter passado pelas situações pelas quais já passaste, que conselho efetivamente é que tu poderias dar a quem nos ouve? É muito simples, é viver a vida da forma como essa
pessoa quer e não se sujeitar aos olhares ou àquilo que as pessoas ao nosso redor possam dizer, porque isso é o suficiente para nos cortar as pernas e para deixarmos de viver. É por isso que muitas vezes há pessoas da minha idade e mais jovens ou mais velhos que suicidam e entram em depressão muito grande. Isto é um tema grave que ainda se fala com Muito grave. muito... que ainda é um bocado tipo, ela está com depressão, está maluca. Não, estas coisas são reais, acontecem, e há pessoas que se suicidam, isto não tem graça, mas que se suicidam Nenhuma. por causa daquilo que os outros dizem Sim, ou é que verdade. possam achar. Isso é impensável, isso acontecer e não pode É a acontecer. pressão da sociedade, é a pressão das pessoas que nos rodeiam que muitas vezes faz Exatamente. com que se entre nessas espirais depressivas e negativas, e às vezes é muito difícil sair delas, não é? E sem o acompanhamento adequado, sem nós próprios também percebermos onde é que estamos a ir, não é? Porque muitas vezes as pessoas não se apercebem. Eu acho que quando se fala em doenças do foro psíquico, tem que se ter mesmo a noção, a pessoa tem que perceber que está a entrar numa situação de doença, numa situação de depressão, e a partir do momento que percebe, vem a segunda etapa, que é o pedido de ajuda. E muitas vezes a sociedade não dá tempo a que essa própria pessoa perceba o que é que se está a passar e tente de alguma maneira fazer alguma coisa, e efetivamente às vezes temos situações bastante trágicas. Olha, é para isso que o Fala-me Disso existe, e E ainda pronto, e bem, não acho que é? o objetivo é poder dar este contributo. Para o final, eu tenho aqui um tema que gostava muito de falar. Antes de mais, dizer-te que és um vitorioso. Quero dar-te publicamente os meus parabéns, Muito porque obrigado. tu venceste uma grande batalha há cerca de um ano, não é? Ehm, a questão da obesidade. Tu já foste bastante grande, Exatamente. grande. Atenção que este tema é um tema tão ou mais sério do que tudo o que falámos até agora. A obesidade é uma É, doença é uma doença. que não pode ser levado de forma ligeira. Nós estamos aqui a rir porque de alguma maneira tu já passaste por essa Porque situação e já é um rir, ultrapassaste, mas, é um rir mas quase de nervosismo, não forma, é? sim, mas de forma nenhuma ela deve ser, a questão da doença deve ser levada com ligeireza, nem pode ser ignorada. É para ti confortável partilhar qual foi o peso máximo que tu atingiste Ah, claro que sim, sem problema. 154 e 400. e quanto é que pesas atualmente? 94. Estamos a falar de 60 e qualquer coisa E, quilos e Carlos que... Quilo, exatamente, por aí, por aí. Mas ainda falta. Agora é a parte mais complicada, está a ser agora. Quais são as principais limitações que tu começas a sentir quando atinges os 150 e qualquer coisa quilos? É quando eu quero fazer coisas pequenas e não as consigo fazer. Como, por exemplo, não conseguir fazer grandes caminhadas, não conseguir subir escadas, não conseguir, conseguir atar os sapatos, ter que pedir ajuda à mãe para atar os sapatos ou as sapatilhas, não conseguir, e lá está, e isso limitou muito à Simone, porque eu não conseguia usar já saltos. Muitas vezes ia para palco, descalçava-me no meio das minhas apresentações porque começava-me a doer a Com coluna, dores. com dores, não aguentava, suava muito rapidamente por causa das dores que tinha nos pés. Sei lá, coisas básicas do dia a dia. Olha, por exemplo, ir à casa de banho, fazer o cocó e não conseguir limpar o rabo, por exemplo. É verdade, e custava-me imenso, não conseguia chegar lá com a mão, por exemplo. São coisas reais que acontecem, que Assim, infelizmente há tu pessoas que passam começaste, por tu isso. começaste por dizer que eram pequenas coisas do dia a dia, mas isso não são pequenas coisas do dia a dia, isso é, Pois, isso é o dia exatamente. a dia, não é? É o dia a Isso dia, no fundo é a exatamente. nossa vida, não é? É a nossa vida. Complicações a nível de saúde começaram a aparecer. É assim, eu desde pequeno, eu lembro-me desde pequeno, pai, desde os meus 4 anos, eu lembro-me que já andava no jardim, já andava em dietistas. Eu sempre tive este problema pronto, de obesidade. Eu já estava a fazer agora para o fim uma pré-diabetes, não é diabetes, mas é uma pré, era estar ali no limiar, quase a chegar. Uhum.
tinha problemas de fígado, tinha tudo de fígado, pâncreas, rins, tudo e mais alguma coisa, colesterol alto, tensão arterial alta, pronto, tudo, uma grande festa, uma grande sopa de doenças magníficas que ninguém quer. Tu, ao longo do tempo, conseguiste aperceber-te do ganho de peso que ias tendo? Ou houve efetivamente uma altura em que tu acordas de manhã e dizes: Meu Deus, onde é que eu estou? Onde é que eu vou parar? Como é que se dá essa constatação de que não dá mais? O não dá mais é porque eu sou uma pessoa muito vaidosa, e foi quando eu comecei a ir às lojas e percebi que não tinha roupa para o meu tamanho. Tinha que ir Ok. sempre à C&A ou à Primark, que era o único sítio onde tinha roupas para o meu tamanho. E eu, como sou uma pessoa muito vaidosa, eu gostava era de comprar nas lojas da Zara, por exemplo, não fazendo publicidade, que não tinham tamanhos para mim ou quando, por exemplo, eu tinha que começar a pedir à minha avó para me fazer roupa porque as lojas não tinham roupa para eu vestir. Eh, Nunca foi, por exemplo, eu nunca me meteu confusão esta coisa de ser gordinho aos olhos da sociedade. Nunca me meteu confusão, porque lá está, eu Sim, tinha mas, sempre. mas atenção que a sociedade tem aqui também, mais uma vez, um Um olhar papel. inquisitório, não é? Porque tudo o que foge do padrão, não é? De pessoa magra, ou vá, o cheinha, acho que é o limiar, não é? Tudo o que foge do padrão é olhado com outros olhos e muitas vezes é discriminado. A realidade é que sim, a obesidade é uma doença grave que tem que ser tratada, mas as pessoas não têm que. Tu não ajudas a dizer, olha o gordo, olha. Claro que, olha, vai fazer Isso dieta. não ajuda. A realidade é essa, isso não ajuda. Se alguém quiser dizer algo, numa forma de ajudar, no fundo estender a mão e dizer: já percebeste o que é que se passa contigo, já tentaste fazer alguma coisa, eh, efetivamente para haver uma mudança, não é? Tu tens a noção, ou faz-te sentido que, de alguma maneira, essa questão emocional, que tu próprio já disseste ser bastante dramático, possa ter, de alguma maneira, influenciado esta tua questão do aumento do peso? Eu acho que foi o facto de aqueles anos de eu querer ser eu próprio, porque como é óbvio, eu até ser o que sou hoje, pronto, considero uma pessoa idealizada e no mínimo feliz. Uhum. Até eu lá chegar, eu passei por muita coisa. O meu maior refúgio sempre foi a música e a comida, pronto, e venha tudo o que venha por aí. Até há pouco tempo, e isto lá está, eu lembro-me que um dia antes da cirurgia. Aliás, já no próprio hospital, eram 3 da manhã e a enfermeira disse: Olha, Simão, você tem que estar em jejum, não pode comer e não pode ir fumar. Sim, sim, senhora enfermeira. Eu fugi, eu saí da cama, porque lá está, porque é assim, tem que haver muita força de vontade. E eu sou uma pessoa desistente, tenho esse problema, eu nunca tive força de vontade, nunca. E esta cirurgia foi o que me ajudou para eu ter vontade, para eu ter essa força, porque eu te digo, eu antes da cirurgia, eu fui comer um chocolate Milka, um chocolate magro e fui fumar um cigarro à janela, coisas que a enfermeira disse que eu não podia fazer, mas eu fui fazer. Por isso eu não sou exemplo para ninguém e espero que seja alguém que vá fazer essa cirurgia que eu fiz, que é o bypass, que não faça todo o que eu fiz, porque eu sou muito irresponsável nessas Portanto, tu coisas. fizeste um bypass gástrico, não é? Exatamente. Eu queria que nos contasses um pouco como é que foi portanto, o pós-cirúrgico, a recuperação, a perda de peso, a diferença que tu viste, que eu acredito que tenhas visto muito rapidamente a ficar mais leve, não é? E a qualidade de vida que foste ganhando no pós-cirúrgico. Como é que isso aconteceu? É assim, o meu pós-cirúrgico, por acaso, foi
muito anormal. Eu sou uma pessoa muito anormal, não é? E isto foi mais uma para ajudar. Porque o meu pós-cirúrgico foi muito leve. Eu lembro-me que acordei muito bem disposto da cirurgia. Eu fui operado logo de manhã às 8 da manhã. Eu acabei a cirurgia, eram 11h30. Fui para o quarto da enfermaria, era 1 hora. Só já dormi. Eu acordei muito bem da anestesia, porque eu já só dormi à meia-noite depois da novela acabar que eu via no hospital. Nunca tive aquela sensação de estar assim drunfado. Não, sempre estive muito, muito bem disposto. Nunca tive dores, assim, dores de morrer, nunca tive. E eu lembro-me que 2 semanas, 3 após a cirurgia, eu já estava a fazer aulas de aeróbica. Já estava a fazer exercício Ok, físico. ok. Já conseguia fazer. Foi algo realmente, Duas pronto. semanas depois da cirurgia? Sim, 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 já estava a fazer aulas de aeróbica e fazer caminhadas, já estava a fazer. Por isso não foi assim Sim, até porque o nada. exercício físico também tem que complementar, a cirurgia por si só não É resolve, não é? necessário. Não, não, a cirurgia é apenas uma ajuda. Aliás, a cirurgia ajuda-te nos primeiros, no máximo 3, 4 meses, porque estás ali num pós-cirurgia em que o teu estômago ainda É está a reduzido, sarar, não é? Ele é é reduzido. reduzido. Pronto, são aqueles 3, 4 meses em que tu ainda não consegues comer nada e não tens vontade para comer nada, porque é assim, é Sim, que eu estou farto de dizer só consegues ingerir pequenas quantidades de alimento, não é? Exatamente, exatamente, porque eu estou farto de dizer às pessoas, nós somos operados ao estômago, não é ao cérebro. O cérebro Sim, do sim, gordo sim, sim. continua cá. É A, verdade. a vontade continua cá. E eu falo por mim, está a ser muito mais difícil agora esta fase, um ano depois, do que quando eu fui operado, em que, por exemplo, eu não tinha fome, tinha que comer por obrigação, era uma maravilha perder 5 quilos por semana, não é? Quando eu Claro. ia à balança e ficava, ai meu Deus, pronto, que bom, espero que isto esteja para a minha vida toda. Ahm, Infelizmente não é, não acontece, porque Olha, após aqueles 4. Diz, desculpa. eu não queria interromper-te, mas tu tocaste aí na questão da mente, não é? Porque nós não somos operados ao cérebro. Tu, para além de teres tido acompanhamento médico, físico, não é? Do cirúrgico, houve algum acompanhamento nutricional, eventualmente psicólogo? Isso Tudo, existe? Ok. tudo E existe, existe. continua, e esse acompanhamento continua a acontecer? Exatamente, continua até fazermos 5 anos de cirurgia. Ok. Todos os anos temos consultas de psicólogo, de nutrição, de endocrinologia, dietista, temos, pronto, de fisioterapia, de fisiatra, temos todas essas patologias com essas consultas, que é para ajudar-nos, pronto, e para vermos a evolução, e caso precisemos de algumas ajudas, eventualmente também é para isso que elas servem. Não é, Olha, pronto, não é só fazer a cirurgia sim, sim, e vai à tua vida, está tudo bem. claro, Não, não, não porque é. lá está a questão da a nossa mente trai-nos, não é? E quando nós conseguimos, em vez de comer duas colheres de sopa, quando conseguimos começar a comer quatro, não é? E se calhar 2 semanas depois já comemos 6 ou 7 ou 10, hum, muito, muito se calhar desse trabalho inicial que se teve, não é? Da perda, é recuperável, não é? Isso é um risco muito elevado. Obviamente, obviamente. Talvez seja a parte mais complicada neste momento, não é? É muito complicado e sabes que eu tenho colegas minhas e colegas que já fizeram a cirurgia e têm uma coisa que se chama o dumping. O dumping é o excesso, quando tu ingeres um excesso de açúcar, ficas com calores, com calafrios, já em casos mais excepcionais desmaias. Eu, infelizmente, uh, por exemplo, eu fico muito cheio com comidas, frango, carnes, peixe, whatever, legumes, fico cheio muito facilmente. Sopa também. Agora, se meterem de outros à minha frente, eu não sei o que é um dumping. Eu consigo. Metam-me chocolate, doces, gomas, pipocas, whatever, eu não sei o que é um dumping. Por isso, é o meu maior medo e é a minha maior luta. Porque lá está, é uma realidade. Porque eu costumo dizer, existe o Clube das Alfaces,
há um grupo no Facebook que eu chamo o grupo das alfaces, que é aquelas senhoras e aqueles senhores que eu desde que fiz a cirurgia ainda não toquei num pouco de chocolate. Eu desde que fiz a cirurgia só como alface e couves e estou aqui, bela. Não é a realidade, porque há um cérebro e há uma vontade imensa de nós pecarmos. E eu sou sincero, eu peco, mas como é óbvio, depois, quando eu vou pecar, fico, não devia ter feito isto. Eu acho que, olha, quem me conhece, ao ouvir-me dizer o que eu vou dizer a seguir, deixa automaticamente de me reconhecer. E eu também tenho que partilhar contigo, que eu há um ano estava mais ou menos com uns quilinhos a mais, para ser simpático, não é? E eu, no ano que passou, eu aprendi duas coisas. Primeiro que tudo, que uma alimentação equilibrada, e por equilibrada quer dizer que tu podes comer tudo nas doses certas, nas doses adequadas. Portanto, não tens que propriamente fazer dietas loucas, não comer chocolate, não comer doces, não comer fritos, não. Podes comer efetivamente tudo, tem que ser em doses adequadas. E depois há aquela segunda parte muito, muito importante, que eu nunca pensei fazer na minha vida, que é o exercício físico. E, portanto, tenho que fazer aqui uma salva de palmas a queimatura todos os dias, e que tem feito um trabalho muito bom de direcionar-me para o caminho certo e, portanto, muito agradeço. E é mesmo muito importante. Eu acho que a base de tudo na nossa vida é uma boa alimentação, ou a tentativa de uma alimentação equilibrada, e o exercício físico. E acho também, no fundo, é aquilo que deve ser relevado neste pós-cirúrgico, não é? Aproveitar a perda grande Do da peso e massa maior do manter. peso, não é? E tentar manter isso. Qual é que é a principal diferença do Simão com 150 e qualquer coisa quilos e do Simão de hoje com 94? Não sei se será mais ou menos isso. Olha, é assim, vai ser uma coisa super infeliz que eu vou dizer, mas é o nós sermos aceitos pela sociedade. A diferença é que, pronto, é o que eu digo, eu sou um open book, não tenho problemas em dizê-lo, que é, por exemplo, nós nas coisas mais pequenas, nós sermos aceitos muito mais facilmente por pessoas para ter um one night stand com 94 quilos do que ter os 160 quase. Há uma grande diferença. E pronto, isso acontece e é uma realidade Sim. dura, mas que acontece. Qual é que é essa situação? Transcendo-me um bocadinho, porque lá está, nós tínhamos falado sobre a questão da obesidade e sobre o facto da toda a pressão do que a sociedade nos impõe e da gravidade da doença em si, mas acho que ter que passar por esse tipo de situação, não é? Das pessoas olharem-te, comentarem-te pelo teu aspecto físico, por tudo aquilo que exteriorizas, não é? Acho que isso ninguém deve passar por esse tipo de situações, e acho que também nos cabe a nós, de alguma maneira, Conseguir contornar isso, pronto. claro. De qualquer forma, não deixas de ser um vitorioso e conseguiste chegar a um patamar bastante elevado. Mantém, por favor. Sim, Fecha, eu fecha também esse quero. cérebro, educa-o e não permitas chegar onde chegaste, porque Já fui, a tua exatamente. saúde está principalmente em causa mais do que quer que qualquer pessoa te Do que outra coisa, claro possa que dizer, sim, sim. claro que sim, Olha, claro que a sim. minha primeira pergunta para ti foi quem era a Simone? E a minha última, ou quase a última, é hoje, quem é o Simão? É a mesma pessoa que eu sempre fui a mesma pessoa, independentemente daquilo que pudessem dizer de mim ou que pudessem fazer de mim, eu nunca mudei, e é o que eu digo às pessoas, que nunca mudam perante aquilo que os outros possam achar ou que possam dizer de vocês, porque vamos perder a nossa essência. Por isso não vale a pena nós estarmos a pensar naquilo que os outros possam dizer, ou do tipo, eu não devia fazer isto porque o fulano Y vai dizer aquilo e o X também. Não, mesmo que seja a maior
queda que possas fazer, se é o que tu tens vontade de fazer. E se é o que tu queres fazer, faz, porque só vais aprender os erros se fizeres. Tu só vais aprender se bateres lá no fundo, não é teres uma como é que se diz? Uma antevisão daquilo que possa acontecer. É impossível, não. Tu tens que ir lá para saber se é bom, se é mau, se fizeste o correto ou não. Por isso, eu já caí tantas vezes, já me levantei tantas vezes, ainda hoje caio tantas vezes e sinto que vou ter que cair mais vezes na É um vida. processo de aprendizagem, não é? É um processo, no fundo, é um Que é processo para de toda a aprendizagem. vida, que é para toda a vida, para toda a vida. Não é só uma aprendizagem que aconteça só numa etapa da nossa vida. É para sempre, para toda a vida, estas aprendizagens. Claro que sim, é viver. Olha, nós estamos mesmo a terminar, mas eu antes disso tenho duas perguntas-chave para te fazer, que são perguntas que eu quero fazer a todas as pessoas com quem falar, e tenho um pequeno quiz que preparei especialmente para ti. A primeira pergunta que eu te quero fazer é: qual foi a maior loucura que já fizeste na vida? A maior loucura que eu já fiz na vida? Sim. É mesmo para dizer? Se puder ouvir. Vá, de todas as loucuras que tu já fizeste na vida, qual é que é aquela que é possível partilhar sem. Pronto. Pronto, por código, pronto, olha, foi Monsanto, pronto. O quê? Monsanto. Meu Deus. Pronto. Não estava nada a contar com isto. O que é que eu vou dizer? Não estava nada a contar com isto. Algo que te arrependas de ter feito? Nunca. Eu nunca me vou arrepender de nada de ter feito, porque eu preciso eu preciso de. Não é de me arrepender, eu preciso de errar para saber fazer direito. Uhum. Olha, e para finalizar, então, temos aqui o quiz que eu preparei. Vai ser muito rápido. Verão ou inverno? Inverno, chuva, frio. Pequeno almoço ou jantar? Jantar, eu sou de noite, não sou, odeio o dia. Assim, a próxima eu acho que já está respondida. Eu tinha aqui doce ou salgado, seguramente doce, não é? Doce. Cidade ou campo? Cidade. Água doce. Isto da cidade ou do campo, há pessoas que claro, querem o campo, mas pronto, eu já estou há 23 anos no campo, já estou farto do campo, quero é a cidade. Cidade. Água doce ou água salgada? Água salgada. Com mediantes. Em exagero também faz muito mal. Planeado ou improvisado? Eu sou uma pessoa que gosta de planeado, sempre Lantejoulas ou cristais? Cristais, mas os verdadeiros, não é de plástico. Saltos altos ou ténis? Saltos altos, ténis não. Okay. Pensei. Pois, tu hesitaste, não é? Tu hesitaste. Eu hesitei, mas não, saltos altos, então sempre. No pain, no gain. É verdade, sofrer para bel ser, não é? Exatamente. Olha, Claro Simão, estamos a terminar. Agradeço muito o teu testemunho. Adorei estar à conversa contigo. Falámos sobre imensas coisas, muito mais do que aquelas que eu estava à espera. E pronto, e só tenho a agradecer a tua disponibilidade, a tua forma muito, muito clara de expor as coisas e despoderada, não é? E espero que, de alguma maneira, esta nossa conversa possa servir para que tantos Simãos desta vida, não é? Possam, de alguma maneira... haver, não é? Possam se interiorizar, rever ou aprender alguma coisa com e isto. Não é? Tenho a certeza que sim. Tenho a certeza que sim. Simão, muito obrigado. Obrigado eu e obrigado a todos. Sim, muito obrigado. Espero que tenhas gostado da minha conversa com o Simão. Não te esqueças, segue o canal do Fala-me Disso no YouTube, faz like no vídeo, comenta. É dessa maneira que eu sei que tu estás aí desse lado, que estás atento e que tens algo a acrescentar. O meu nome é Ruben Cândido e este é o Fala-me Disso.